Hallo! Na aula de hoje a gente vai falar então sobre o das Alphabet, ou melhor, em português, o alfabeto. E para isso eu gostaria de começar falando assim sobre os sons também do alemão. Olha, muita gente fala: "Ah, os sons do alemão são muito difíceis. A pronúncia do alemão é impossível", e por mais que a gente sempre escute isso, porque o alemão tem uma combinação de sons muito diferente do português, não é bem assim que funciona. Na verdade, a pronúncia do alemão ela é bem simples, e mais simples inclusive do que o português, o inglês, o francês. Por quê? Porque o alemão tem regras específicas de pronúncia que você aprendendo nos primeiros meses, depois fica super tranquilo de você conseguir se comunicar. As regras elas não vão variar com o tempo, tá? Elas vão continuar as mesmas. Então, as regras que você aprende de pronúncia, pelo menos comigo e nos meus cursos e aqui no YouTube, você vai usar elas para sempre, para o resto do seu aprendizado e elas vão dar certo. A não ser que a palavra tenha uma origem estrangeira, e aí a pronúncia também vai ser às vezes diferente, mas por causa desse outro idioma da qual a gente importa uma palavra, como por exemplo Journalistin, né? Journalistin é uma palavra que vem do francês, por isso que o J tem som de J. Hoje a gente vai aprender que o J tem um som um pouco diferente, mas na verdade muito parecido com uma outra letra do português. Ah, Cal, então a pronúncia do alemão não é difícil? Não, não é difícil. O que a gente vai fazer é combinar os sons de uma outra forma, mas a maioria dos sons que a gente tem no alemão, a gente também tem no português. E eu vou mostrar isso para você agora olhando o alfabeto. Então eu vou ler o alfabeto para você e você vai marcar, anotar para mim aí quais são as letras que têm um som assim muito diferente do português. E aí a gente vai fazer uma comparação depois. Bora lá então? Vou ler pausado e você vai marcando as palavras que as letras que você acha que são diferentes do português, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Essa foi a primeira linha. Depois, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aqui terminamos as letras em amarelo. E tem as 3 letras novas do alfabeto do alemão, que é o E, Ö e o Ü e o SZ, que é essa letra que todo mundo acha que é um B, mas na verdade é 2 S's. Bom, vamos então agora. Quais são os sons parecidos e quais são os sons diferentes? Deu para perceber bem? Eu vou ler o alfabeto mais uma vez e aí você pode continuar fazendo suas anotações ou você pode repetir depois de mim cada uma das letras e ir acompanhando mesmo as letras para a gente treinar. Eu vou falar daqui a pouquinho também, mais especificamente, sobre cada uma das letras e os sons delas, tá? Mas antes a gente precisa dar mais uma treinadinha no alfabeto. Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E, Ö,
SZ. Bom, essas são então as letras do alfabeto do alemão. Agora a gente vai começar a ver elas individualmente, os sons, e anotar os sons de cada uma delas, tá? Mais específico. Mas se você sentir necessidade, você pode voltar um pouquinho no vídeo e ouvir e repetir quantas vezes você precisar para treinar a pronúncia. A pronúncia a gente treina repetindo várias vezes e falando. E se você está gostando de aprender alemão comigo, não esquece de dar umas piadinhas nos meus cursos aqui no link da descrição do vídeo. Lá você pega isso aqui muito mais detalhado, com meu guia de pronúncia e muitas outras aulas, e vai aprender alemão comigo, não só o básico, mas tudo que você precisa saber para se comunicar bem em alemão. Bom, bora então dar uma olhadinha nesse alfabeto. A gente tem a letra A, que tem som de A mesmo, tá? As vogais do alemão todas, se for para chutar, é só chutar A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Eu sei que em algumas regiões, algumas pessoas falam A, E, I, O, U, mas no alemão seria A, E, I, O, U, tá? Tudo mais fechado. E, então, vamos então pro B. B tem som de B. O C, na prática, ele tem o mesmo som de K, tá? Mas, para falar a letra, a gente põe um Tzinho antes. C, C. O D também vai ficar D, tá? Talvez a gente carregue um pouco mais no D. D. O E continua E. O F vai virar F, que também não é difícil, né? F. O G, a gente não tem esse som de J no alemão, tá? A gente vai falar G. G. A gente também tem esse som no português, então fica bem tranquilo. Aí a gente tem o H, que eu falo para os alunos pensarem na risada. Ha, 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 ha. O H tem som de R em muitos casos, em muitos momentos aí de palavras do alemão. Então a gente vai usar o ha para falar no alfabeto também. O I tem som de I. E o J, spoiler, né? O J tem som de I também, como em Ya, J-A, Ya, que é o sim do alemão, tá? Temos também o K, que tem som de K. O L é o L, e a gente vai dar uma enroladinha na língua. L, L. E aí a gente tem o M, M, e o N, N, M, N. Tem essa diferença na hora de fechar a boca para melhorar o som e ter diferença, porque tem diferença entre usar um e o outro no alemão também, principalmente nas declinações, tá? O O vai ter som de O, o P vai ter som de P, o Q vai ter som de Q. Nós não estamos na quinta série para ficar fazendo piadinha da letra Q, tá? O R vai ter som de R, R. O S vai ser o S, o T vai ser o T, a gente dá uma carregada mais o T, T, e o U tem som de U. O V, meus queridos, o V vai ter som de F no alemão. Toda vez que você tem um V numa palavra, você vai ler ele com som de F. Se for uma palavra estrangeira, né, um estrangeirismo, uma palavra importada de outro idioma, pode ser que o V tenha som de V. Mas o V no alemão é o V, tá? V. E o W, para bugar a cabeça mesmo, né? O W em alemão vai ter som de V. Então, quando você vê Walter escrito com W, provavelmente é porque eu acredito que Walter seja um nome alemão. Então, Walter com W no alemão é super aceitável, tá? Ninguém vai ler Walter. X vai ser o X, o Y vai ser Y, e o Z vai ser o Z. O Z no alemão tem som de Z.
Zeit, por exemplo, tá? Então, Zeit é o Z. E chegamos nas letrinhas mais especiais, que são as que os alunos mais têm dificuldade de pronunciar, que é as letras com umlaut, tá? Umlaut é esse trema, e quando a vogal tem esse trema em cima, ela é uma outra letra com outro som. Então tem que ler sim, por mais que seja diferente, dá para treinar. Eu também aprendi alemão depois de véia, 16 anos, né? As nossas cordas vocais já estão acostumadas com os sons da nossa língua materna e é mais difícil aí de pronunciar algumas coisas diferentes. E mesmo assim eu consegui, depois de muitos anos falando alemão, começar a pronunciar isso da forma correta, tá? Então o A umlaut vai ter som de E, que é o nosso E mesmo, tranquilo. Agora o umlaut vai ser o Ö, que é o E com bico. A gente faz E, só que fecha a boca. Ö. Ö, tá? E o U umlaut é um I com bico. U, tá? I, eu não mudo o som que eu faço I, só que eu fecho a boca. I, tá? E o S7, ou o scharfes S, que é o S apimentado, que é um S mais longo, é os dois S's do alemão, que é essa letra aqui, o S7, não é um B, tá? Bom, para terminar, vamos repetir o alfabeto de novo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, Ö, Ü, SZ. Uma última dica para você. Anote essas regrinhas de pronúncia para você numa folha e use elas de consulta na hora que você estiver estudando. E conforme for aparecendo outras regrinhas de pronúncia novas, você também pode ir preenchendo e acrescentando nessa folhinha do seu caderno, ok? Danke fürs Zuschauen. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e dar uma espiadinha nos meus cursos, ativar as notificações para saber dos vídeos novos e entrar no meu canal do WhatsApp, que está lá no meu site, para você ficar dentro de todas as novidades, de todas as aulas que eu for liberando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tschüss!